E a minha avaliação em relação à mulher na política é a desigualdade. Eu trabalho num órgão público e eu percebo que ainda nós estamos em minoria. Ainda há um grande preconceito em relação a isso. Que a mulher, assim como também políticos do sexo masculino, tem a mesma capacidade, o mesmo potencial e com certeza ela teria que conquistar o seu espaço sim, a fim de mostrar toda essa qualidade que ela tem. A mulher tem ganhado cada vez mais voz na sociedade e cada vez mais a gente vê que a mulher é capaz de assumir as mesmas funções que um homem, coisa que há anos atrás não era visto. O Brasil poderia ter sido a primeira nação do mundo a aprovar o sufrágio feminino, o direito da mulher votar. Mas foi só na década de 30 que o voto se tornou um direito nacional. A luta é antiga. Em 1910, a professora Leolinda Daltro fundou no Rio de Janeiro o Partido Republicano Feminino. Em 1922, a bióloga Berta Lutz criou a Fundação da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. 5 anos depois, ocorreu o primeiro voto feminino e a primeira eleição de uma mulher no Brasil, no Rio Grande do Norte. Na época, o estado era governado por Juvenal Lamartine e coube a ele o pioneirismo de autorizar o voto da mulher em eleições no estado. Em 1928, Alzira Teixeira Soriano foi eleita a primeira prefeita do Brasil e da América Latina, em Lages, Rio Grande do Norte. Com 60% dos votos, foi eleita pelo Partido Republicano. Ao lado das filhas, declarou: a mulher pode ser mãe, esposa, amantíssima e oferecer ao mesmo tempo à pátria uma boa parcela das suas energias cívicas e morais. Em 1932, após intensa campanha nacional, o direito das mulheres em escolher seus representantes foi garantido através do primeiro Código Eleitoral. Foi durante o governo de Getúlio Vargas que as mulheres também puderam se candidatar a cargos políticos. Em 1933, a médica paulistana Carlota Pereira de Queiroz foi a primeira mulher eleita deputada federal no Brasil. No ano seguinte, em Limeira, interior paulista, Maria Tereza Silveira de Barros Camargo foi nomeada a primeira mulher a assumir uma prefeitura no estado de São Paulo. A luta pela igualdade teve um valor importante por meio dos avanços obtidos no passado e que vem prosperando ao longo dos anos. Em 2010, foi eleita a primeira mulher presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Em 2017, o Brasil comemora 85 anos da conquista do voto feminino. Importante passo rumo a uma sociedade igualitária. Mas a inserção da mulher na política ainda enfrenta dificuldades, fruto de uma cultura machista e patriarcal. Até o século XVIII, as mulheres não eram consideradas como igual ao homem. Era assim, homem, mulher e animais. Então, isso é um peso muito grande para a mulher na política, em qualquer lugar. É uma opressão muito grande, não ser considerada um ser humano. Portanto, a voz das mulheres nunca foi ouvida. Aliás, não o é até hoje. Os desafios são maiores, as exigências são maiores. Eu era muito ingênua e entendia pouco de política, a necessidade das negociações, de ouvir, de diálogo, até com quem você não gostaria de estar dialogando. E então eu diria até quase uma falta de experiência mesmo. Eu me sinto hoje infinitamente mais preparada, mas ser mulher ainda é um peso, eu diria, não é tão fácil. E a outra, ser mulher, que é sempre um desafio muito grande na política, é um mundo machista. A mulher vem lutando aí décadas e décadas, né, para ocupar o seu espaço. Não é a questão de estar competindo, mas sim a questão de dizer que ela é capaz. E a desigualdade entre homens e mulheres ainda é um desafio, principalmente quando se trata da tripla jornada e da representação feminina na política nacional. Há uma dificuldade ainda grande
de a mulher aguentar, né, toda essa pressão que a política, que a vida política exerce na vida. Normalmente nós não temos horário, né? Nós ficamos com a vida muito exposta ao julgamento de todos. A mulher tem capacidade. Nós continuamos com jornada tripla, né, de trabalho. Muitas vezes eu tenho filhos, eu tenho casa, então isso ainda é um pouco complicado para a mulher. A mulher, ela tem toda a condição de poder estar desenvolvendo as ações, porque é ela que acompanha a questão da educação dos filhos, das escolas, ela que acompanha a questão da criança para levar no posto de saúde, ela que tem uma preocupação com a família, com o bem-estar da família. Então, a inserção da mulher na política, ela traz muitos ganhos para a população. Ela traz muitos ganhos, inclusive, para a inclusão, porque a mulher, ela compreendendo, ela participando e atuando, ela transforma a realidade onde ela vive. As mulheres representam mais de 50% da população brasileira. Mesmo sendo maioria, a participação na política está abaixo do esperado. Nós temos 53% da população mulher e não temos 10% dentro das assembleias legislativas, dentro do Congresso Nacional, dentro das câmaras municipais. Então, nós estamos totalmente desproporcional, né? A mulher, ela não vota em mulher, que é uma pena. Quando você fala de 53% da população, você fala de uma maioria. E essa maioria, ela é a maior prejudicada. Então é importante a gente fomentar. A mulher hoje representa mais de 50% do eleitorado e se você vê, né, a representatividade dela nos legislativos é muito baixa. O que nós precisamos, nós que estamos em postos de comando, é estimular a participação. Acho que ao longo do tempo que existiu foi um desestímulo para que a mulher entre na vida pública. Apesar do grande número de mulheres que vão às urnas eleitorais, poucas são eleitas e ocupam cargos eletivos. Por que tão poucas mulheres nos espaços de poder? Né? É óbvio que é uma injustiça que precisa ser sanada aí, né? Eu acredito que isso gera um desconforto. É algo que parece incoerente você falar da importância da mulher e você não dar condição da mulher participar efetivamente desse espaço. Então, naturalmente, isso incomoda o ser humano. Nós temos mais de 1.200 prefeituras, ou melhor, mais de 1.200 municípios que não tem uma mulher na Câmara Municipal. E em Brasília, na Câmara Federal, nós temos 5 estados que não têm uma representatividade feminina. Atualmente, de 81 senadores, apenas 12 são mulheres. Na Câmara, de 512 deputados federais, somente 54 são do sexo feminino. Na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no total de 94 parlamentares, 10 mulheres ocupam o cargo de deputadas estaduais. Das 26 prefeituras das capitais brasileiras, somente uma é representada por mulher. No Executivo, 49.806 vereadores do sexo masculino foram eleitos, enquanto apenas 7.786 mulheres estão nas câmaras de vereadores por todo o país. Em Limeira não é diferente. No total de 21 representantes, apenas 5 mulheres ocupam o cargo de vereadora. Eu acho que desde a redemocratização brasileira, e nós estamos falando dos idos dos anos 80, até os dias atuais, você tem uma participação das mulheres de uma forma muito mais ativa, uma forma muito mais profissional, uma forma muito mais dedicada. Óbvio que você ainda não tem uma equiparação numérica dos gêneros. E, para falar a verdade, eu nem acredito que isso seja o grande ponto, o grande diferencial. Eu costumo dizer que, na verdade, não é só um aspecto numérico. Você não tem a obrigatoriedade de ter o número de homens e mulheres para todas as atividades. O que acontece no Brasil é que também há um baixo interesse, que eu acredito que vai melhorar com o decorrer dos anos, das mulheres em cargos públicos. Como forma de ampliar a participação das mulheres na política, o Brasil adotou a lei de cotas por sexo em processos eleitorais. Isso há 20 anos. E desde então, os partidos são obrigados a reservarem uma participação de, no mínimo, 30% para as mulheres. Mas por que
partidos e coligações ainda têm dificuldades em atender o que diz a lei. Essa lei de cota dos 30%, ela já está superada. Ainda nós tivemos mulheres que foram candidatas laranjas e os partidos políticos estão respondendo com multas em função disso, né? Porque nós tivemos mulheres que foram candidatas que não tiveram um único voto, nenhum delas mesmo, né? Acredito que no Brasil será necessária a política de cotas, da política de cotas de ocupação de espaço, porque a lógica é muito simples. Na Câmara Federal nós temos 513 deputados, para que se entre uma mulher, um homem sai. Então há uma disputa de espaço de poder. Os 30% são necessários e insuficientes, né? Nós temos que partir no futuro para a paridade, porque foi isso que deu certo em outros países. Em alguns casos, as mulheres estão sendo usadas apenas para cumprir tabela, né? Para a observância da lei daquela cota de 30% para cada gênero. Tem que cumprir a cota de gênero para fazer o registro de seus candidatos. As mulheres têm que discutir política dentro das sedes partidárias para depois virem se apresentar como mulheres, como candidatas. Se ainda há muito a ser conquistado na política, na vida pessoal e profissional, a mulher evoluiu, ganhou espaço e credibilidade nos papéis assumidos. Hoje desempenha as mesmas funções dos homens. A mulher ela tem uma sensibilidade que muitas vezes falta para o homem na hora de discutir projetos relevantes, né? E é claro, a maneira de agir da mulher ela é totalmente diferente do homem. Ela não se abala no meio do caminho. Ela vai até o final para que aquilo seja resolvido. Ela move céus e terras para que aquilo seja resolvido. Ela não sossega enquanto ela não resolve aquele problema. Ela vai para casa pensando, ela dorme pensando, ela acorda pensando naquilo, até resolver a questão. E a mudança começa com atitude, já que as mulheres representam o empoderamento feminino na trajetória da política brasileira. Eu vejo que tende a aumentar a participação das mulheres, mas eu também vejo que tende a aumentar a participação das mulheres que hoje estão indignadas com o sistema político atual. A tendência é que as mulheres ganhem cada vez mais espaço, é meritocrático, é merecedor e que seja realmente valorizado não só o gênero, mas seja valorizado também a competência para a execução das tarefas. O Brasil precisa urgente equilibrar, né, a questão da proporcionalidade da participação da mulher no cenário político. Então, para a gente olhar para o futuro, primeiramente a gente precisaria pensar nisso, na construção de novos quadros políticos, na formação que vem de base das crianças, jovens, adolescentes. Então, para isso, precisa de dois aspectos. Primeiro, a proporcionalidade, né? Então, que isso se equilibre numericamente, e uma força para combater, de certa forma, um cenário muito tradicionalista, dominado pelos homens, que precisa, de uma hora para outra, ser revertido, para ficar menos machista e com melhor participação das mulheres. De conquistas históricas a mudanças recentes. A busca pela emancipação feminina na política ampliou-se, mas a discriminação ainda perdura. A luta pelos direitos continua. A grande batalha ainda está relacionada com a ocupação de espaços de poder. A busca pela igualdade começa cedo. É necessário sensibilizar as próximas gerações de que o mundo da política pode transformar vidas. E você? Qual é o seu posicionamento sobre o futuro da mulher na política? Eu gostaria que elas pensassem que nós temos direito, sim, de ser iguais aos homens. E as coisas que a gente acha que precisam ser mudadas, a gente pode conseguir. É lento, mas a gente consegue. Que elas acreditem que é importante participar da política. Acho que a gente morre, até o dia da gente morrer, a gente está fazendo esse papel. Nós entendemos sim de política. Nós somos as maiores políticas. Que o povo acredita muito mais em nós do que nos próprios homens. A diferença é colocar muito mais mulheres dentro do poder. Perante a comunidade, né? Ela tem essa visão e com certeza que é diferenciada e nós temos que trazer elas para dentro do legislativo. Então nós precisamos de assumir o nosso jeito de ser, sem nenhum transtorno, sem nenhum problema, na alegria de ser feminino. Ano que vem tá aí, vai ser um ano definitivo para todas nós, com mais respeito, com mais ética,
com mais direitos. E só nós podemos mudar. Se interesse, comece lendo jornais, a parte política, convivendo com gente que gosta de política. É assim, não tem segredo, cada uma faz o seu caminho.